E agora nós estamos em contato com os nossos convidados. Hoje uma entrevista super especial. Vou começar aqui apresentando meu amigo, também jornalista e também foi meu professor, inclusive, Marcos Aurélio. Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Uma honra colaborar com vocês nesse programa que já virou um hábito no Brasil inteiro, o pessoal escutar aos domingos. Então, conte comigo, né? Você me convidou para ajudar nas traduções espanhol-português, português-espanhol, o que é realmente, sem dúvida, um privilégio para mim e uma honra para mim. Tamo junto. E agora, o programa Espaço da Inclusão, orgulhosamente, tem a honra de conversar com ela, que é especialista em diversidade e inclusão, ela da ONU. Vamos conversar com Güler Koca. Güler, muito boa tarde, obrigado pela atenção. É um prazer falar contigo aqui no nosso programa. Felipe dijo muy buenas tardes, Güler, que es un placer, que no tiene duda de que será una entrevista placentera y te brinda y te da muchas gracias por la entrevista. Gracias y buenas tardes para todas y para todos y gracias por la invitação em seu programa. Uma boa tarde, muito obrigado pelo convite que você fez, Felipe, pela participar do Espaço na Inclusão. Inicialmente, eu queria que a Güler falasse um pouco sobre a história dela, se ela nasceu com a deficiência, se ela adquiriu no decorrer do tempo. Claro. Felipe pergunta qual é o cenário sobre sua discapacidade. Se tu has nascido com a discapacidade, qual é a discapacidade ou se essa discapacidade apareceu depois? Eu tenho uma discapacidade visual desde que nasci, pero no considero que esto forma parte de mi identidad. O sea, es una pequeña parte de mi identidad solamente, no es una gran parte de mi identidad, mi discapacidad visual. Sí, pero contesto porque preguntar. Claro, claro. Aqui somos todos com discapacidade visual. Eu, Felipe, vós. Ela disse que tem uma pequena deficiência visual, mas que ela não vê nisso, não identifica isso como algo que seja tão fundamental para a identidade dela, não é tão importante assim como a identidade dela. Ok. Eu queria saber como que ela resolveu, né, ir para esse trabalho na ONU, no departamento como especialista de diversidade e inclusão. Como has chegado a esse trabalho, a esse tipo de trabalho em las Nações Unidas, en el tema de diversidade e de inclusão? Como que tu trayectoria profissional te llevó a ese trabajo, a ese cargo? Sí, bueno, yo siempre quise estudiar algo que sea internacional. Entonces, bueno, vivo en Francia, donde empecé a estudiar. Estudié Derecho primero y después para la maestría hice Derecho Internacional porque siempre quise tener una carrera más internacional. Y elegí estudiar eso en Ginebra porque sabía que en Ginebra hay agencias de la ONU y también hay muchas ONGs. Entonces, elegí este lugar para mi maestría y eso me permitió hacer pasantías en ONGs y también en la ONU, pero como pasante. Yo no estaba pagada, pero de ahí empecé a tener primeros contactos y a conocer la ONU más por dentro. No sé si primero quieres traducir eso y después puedo continuar. Sim, eu vou traduzir e depois tu continuas. Ela explicou que desde jovem sempre quis atuar com o tema do direito internacional, que essa é uma parte que sempre mobilizou, que animou a carreira profissional dela, que sempre se sentiu muito motivada para isso. Então estudou direito e fez um mestrado, fez o mestrado dela em direito internacional. E aí ela pôde trabalhar em algumas ONGs nessa área, foi trabalhar em Genebra, na Suíça, e não foi para lá por acaso, ela foi para lá porque a ONU tem escritórios em Genebra e ela já queria se aproximar da ONU. Então, para isso, ela fez estágios de graça, estágios sem ser remunerado, estágios grátis para poder estar nessas organizações no mestrado dela, no período do mestrado dela de Direito Internacional e assim se aproximar das Nações Unidas. Pode prosseguir. Adelante, Güler. Sí, entonces es algo importante. Yo en mi perfil que siempre pensé que para tener oportunidades como persona con discapacidad tenía que hacer 1000 veces más de los demás. Entonces empecé a hacer pasantías en otros países también.
voluntariados, estuve hasta las Islas Fiji para hacer voluntariados y involucrarme en diversos proyectos. Todo eso sin ser pagada, pero sobre todo para enriquecer mi perfil, tener experiencia, porque yo no vengo de una familia donde viajamos mucho y todo eso. Y más bien soy la primera persona de mi familia a haber estado a la universidad. Entonces tenía mucho por descubrir y por hacer. Entonces hice también pasantías, hice otra maestría en Costa Rica, en la Universidad para la Paz, sobre relaciones internacionales. También viví en Oriente Medio por un año, en Palestina, porque quería saber más sobre esta situación. O sea, estaba en muchos proyectos e voluntariados primeiro. Deixa-me traduzir um pouquinho. Então, ela está explicando, ouvintes do Espaço da Inclusão, ela está explicando o seguinte, ela desde cedo passou a acreditar que para uma pessoa com deficiência, no caso dela deficiência visual, os desafios são sempre maiores e que para ela conseguir os espaços, ela precisava ganhar muito currículo, muita experiência. Por isso que ela ampliou, no período do mestrado dela, ampliou diversos trabalhos, inclusive diversos trabalhos voluntários. Quer dizer, aí ela fala também outra vez de estágios, trabalhos voluntários. Foi fazer um trabalho voluntário na Costa Rica, enquanto fazia o mestrado, e também em outros lugares. A ideia era criar um currículo de tal forma repleto que garantisse a ela uma maior possibilidade de trabalho. Ela destaca também que ela tinha clareza disso, não somente pela deficiência, mas também porque ela era a primeira das irmãs, a primeira da família a ter acesso a uma universidade. Então, ela via nisso um grande desafio de abrir um caminho para ela e para a própria história da família dela. Sigue. Pero a pesar de haber hecho todo eso, no encontraba trabajo. La verdad, buscaba, pero no me tomaban en serio y no tenía oportunidades. Cuando todas las personas que yo conocía en mi edad, con mis estudios, tenían trabajo, pero para mí no venía nada. Entonces, un día una colega de una pasantía que yo había hecho me sugirió de trabajar como consultora, como independiente para empezar. Entonces yo empecé a trabajar como trabajadora independiente y proponer mis servicios de consejos sobre inclusión y discapacidad, equidad de género, derecho de minorías, todo ese tema, porque yo conocía mucho de derechos humanos, de inclusión, de muchas cosas por lo que yo había estado. Entonces empecé a proponer mis servicios a organizaciones internacionales y así por primera vez tuve mi primer trabajo pagado con la ONU como consultora. O sea, no era un trabajo fijo, pero era como de varios meses como consultora, pero eso me ayudou a empezar a lançar minha carreira internacional. Perfeito, deixa-me traduzir um pouquinho, Guler, graças. Então, ela disse que, aí que tem uma parte bem interessante também da história, de que foi um período difícil, porque só apareciam trabalhos não remunerados. Ela sabia que isso era importante para ampliar o currículo dela, mas ela precisava de alguma forma ser remunerada. E aí, uma colega de estágio falou, olha, tem um trabalho de consultora, não é fixo, mas é de consultora para um projeto das Nações Unidas. Então ela começou esse trabalho, aí finalmente um trabalho pago, mas não era um trabalho fixo, era um trabalho de consultoria por demanda, então não era fixo, mas já era alguma coisa. Uma pergunta, Guler, quantos anos tinha, qual era a tua idade quando empezaste neste trabalho pagado pero no fijo? Muito tarde, 30 anos. Sim, que ela tinha 30 anos, somente aos 30 anos conseguiu então esse primeiro trabalho remunerado, ainda não era um salário fixo, mas era um trabalho remunerado. Não sei se tu queres seguir, Guler, ou se podemos dar passo a Felipe para que haga a próxima pergunta. No solo para decir que después de eso, pues empecé a tener más trabajo y una vez de que tenía este trabajo con la ONU,
después tuve más y más ONGs, como yo daba muchos consejos, muchos servicios a muchas organizaciones internacionales, y en 2 o 3 años empecé a tener muchísima experiencia. Me tomó tarde para empezar, pero después cuando empecé ya siempre tuve trabajo, y un día pues la Organización Internacional del Trabajo buscaba a una persona para un trabajo más formal, y pues yo fui seleccionada para este trabajo y ahora sigo ahí de momento en la OIT. Ok. E aí, depois de muita insistência, 3 anos depois desse primeiro trabalho, aos 30 anos de idade, que não era ainda fixo, mas pelo menos já era remunerado, depois desse trabalho, depois de uns 3 anos, que se ela tinha 30, já aos 33, ela finalmente conseguiu esse trabalho fixo atual na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, é onde ela atua, na OIT. Eu vou fazer uma pergunta para ela, que eu também fiquei com essa dúvida. Em OIT, Guler, tu trabalhas em OIT vinculada con el trabajo de las Naciones Unidas. Es eso, las dos cosas juntas, porque OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que es de las Naciones Unidas. O sea, por la OIT entraste en la ONU, podemos decir así, ¿o no? Sí, la ONU es una gran organización que tiene como 80 agencias como UNICEF, UNESCO, ACNUR, otras organizaciones, y una de estas es la OIT. Claro. Então, o que ela explica é isso, que a OIT é uma das muitas organizações dentro das Nações Unidas. As Nações Unidas têm a UNIFEM, das mulheres, tem a UNICEF, de crianças e adolescentes, tem a ACNUR, que é dos refugiados, e tem a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é das diferentes organizações dentro das Nações Unidas, a que cuida dessa temática do trabalho. E aí está explicada a história, como que Guler foi trabalhar no seu primeiro emprego fixo, que é onde ela está hoje, né, que é na OIT, nas Nações Unidas. Felipe. Marcos, em uma das respostas, ela cita a questão do Oriente Médio. Ela esteve também no Oriente Médio, no negócio lá da Palestina. Eu queria que ela falasse um pouco sobre as dificuldades que ela teve e o aprendizado que ela teve no Oriente Médio. Assim, e de repente também sobre o tempo em que ela atuou lá. Guler, Felipe pergunta sobre esse trabalho suyo que has tenido em Palestina e Oriente Médio, quanto tempo durou e em que consistia, que era exatamente esse trabalho y cuáles fueron los retos, cuáles fueron los desafíos de ese tipo de trabajo. Sí, pues yo cuando hice mi segunda maestría en Costa Rica, en Relaciones Internacionales, al final teníamos que hacer una pasantía, y yo encontré un proyecto pues era más en Israel. Es un pueblo muy pequeño donde los israelitas y los árabes viven juntos. Es como un movimiento de paz. Entonces yo estuve ahí por varios meses ayudando el pueblo a desarrollar programas de intercambios sobre la paz y sobre diálogo entre árabes y israelitas. Estaba trabajando ahí, y después, como quería también ver los dos lados, estuve a Palestina. Estaba ahí dando clases de braille, de inclusión de las personas con discapacidad dentro de una universidad en Palestina. Y daba muchas clases también de liderazgo. Estaba como de voluntaria ahí, y también ahí tomé una clase de árabe en Palestina. Al final me quedé un año en la red. Só um minutito. Então, ela conta essa história de que esse segundo mestrado que ela fez na Costa Rica, nesse segundo mestrado, ela precisava também de algum tipo de estágio, de ser estagiária de algum projeto para que, inclusive, fosse aprovada no mestrado. Então, optou por fazer esse estágio numa comunidade, primeiramente numa comunidade em Israel, que é uma comunidade muito pequena, que tem uma história bem rara, porque é uma comunidade onde vivem em paz árabes israelenses. Inclusive, é um pouco uma filosofia dessa pequena comunidade, que é uma espécie de mensagem de paz. E ali ela teve a oportunidade também de passar para o outro lado e conhecer por dentro a Palestina. Deu aulas de braille, também aulas sobre direitos. Tu has brindado classes para esses palestinos sobre braille e sobre direitos humanos, é isso? Y liderazgo, y sí, liderazgo sí, también. gracias. Y sobre direitos humanos e sobre
sobre liderança, aulas sobre como liderar processos de projetos de organizações não governamentais. Então ela teve a oportunidade de dar e receber também algumas aulas, tanto nessa pequena comunidade em Israel quanto na Palestina, Felipe. Ok. Já que ela deu aula, inclusive, de Braille, eu imagino que deve ter sido um tanto quanto difícil, né, por a questão da língua hebraica, a aula de Braille passar para a linguagem de Israel. Sí, porque el Braille tiene, Felipe pregunta, porque el Braille tiene siempre ese desafío de la adaptación del sistema Braille a distintos idiomas. ¿Cómo fue esa experiencia del tema del Braille con el hebraico y con los árabes? ¿Cómo fue eso? Yo enseñé el sistema Braille a los estudiantes palestinos solo para enseñarles cómo funcionaba el Braille, pero no después, o sea, era para estudiantes con y sin discapacidad, era para los dos, pero no les enseñé el Braille en árabe, solo el sistema general para que después ellos pudieran seguir solos. Deixa-me traduzir. Então, ela está dizendo que não ensinou exatamente o Braille adaptado ao idioma, ensinou apenas como funciona o sistema, né? Para esses estudantes palestinos, por exemplo, ela ensinou como o sistema funciona, não exatamente, e ensinou isso para pessoas com e sem deficiência. Não exatamente se aprofundou no tema de ensinar vinculado com o idioma, mas ensinou como funciona o sistema, para que eles se adaptem ao sistema. Felipe. Sobre a organização que ela está hoje, a organização do trabalho, eu queria saber como que está em relação hoje às pessoas, a programas para que as pessoas com deficiência possam ser incluídas no mercado de trabalho. Así, Guller, Felipe pregunta cómo en la Organización Internacional del Trabajo, donde tú eres una experta, se trata el tema, cómo es tratado, cómo es organizado el tema y los servicios vinculados con las oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son las estrategias? Hay dos cosas. Hay la inclusión de las personas con discapacidad en la ONU, los trabajadores de la ONU que podrían tener discapacidad, como incluirles en la ONU. Y la segunda cosa es el trabajo que hace la ONU afuera debe incluir a las personas con discapacidad. Para la primera cosa tenemos la estrategia de las Naciones Unidas sobre inclusión de las personas con discapacidad del 2019, que fue lanzado por el secretario general, con varios indicadores, incluyendo varios temas y metas para lograr, metas muy concretas para lograr en cuanto a accesibilidad de la reunión, de las reuniones, de los encuentros, de los edificios, cómo emplear a más personas con discapacidad, cómo trabajar más con organizaciones de personas con discapacidad, cómo el liderazgo de la ONU puede ser más inclusivo, varias cosas. Eso tenemos esta estrategia y eso es más para los asuntos interiores. Más hacia adentro. Sí, déjame traducir essa parte e depois hablamos de lá hacia fora. Sí. Guller disse, gente, que tem dois tipos de trabalho no qual ela atua na Organização Internacional do Trabalho quando o tema é a inclusão profissional das pessoas com deficiência. Um é o tema dentro da própria ONU, quer dizer, dos trabalhadores com deficiência que atuam na sede principal e em outros setores da Organização das Nações Unidas. Então a OIT vem desenvolvendo esse trabalho. E o outro é para fora, quer dizer, para apoiar a inclusão profissional de pessoas com deficiência em geral. Então ela primeiramente explicou essa etapa 1, né, essa parte 1. Ela disse que a partir de um documento lançado pelo secretário-geral das Nações Unidas em 2019, eles vêm trabalhando nisso. Que consiste em pôr em prática esse documento? Consiste em melhorar as condições dos trabalhadores da ONU em relação à acessibilidade, os chamados ajustes razoáveis que estão previstos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ajustar a sede, adaptar os equipamentos, treinar as pessoas que vão conviver com esses trabalhadores com deficiência. Então ela participa diretamente de todo esse trabalho que tem a ver com colocar em prática, ou seja, levar a cabo aquilo que está no documento de 2019. Isso, né, quando se refere ao aperfeiçoamento da relação com pessoas com deficiência e contratação de novas pessoas com deficiência
deficiência dentro da ONU. Agora vamos falar afora, quer dizer, para a política para fora. Adelante, Gule. Sí, hacia afuera, lo que tenemos que asegurarnos es que todo lo que hacemos sea inclusivo. No podemos decir que, o sea, a veces la gente piensa que solo algunos temas son importantes para las personas con discapacidad, solo accesibilidad, educación, rehabilitación, pero todo lo que hacemos en la OIT, que sea sobre cambio climático, sobre la protección social, sobre la capacitación de trabajo, sobre el trabajo de los niños. Todo lo que hacemos debe haber un aspecto que trata de inclusión. Y eso es lo que tratamos de hacer donde en el equipo donde yo trabajo. Somos 5 personas expertas y intentamos estar a la disposición de todos los colegas de la OIT para ayudarles y acompañarles a que su proyecto de ellos estén más inclusivos, porque la OIT tiene oficinas en todas las partes del mundo. Entonces nosotros somos como una unidad centralizada, donde ellos pueden acudir y pedir consejos. Entonces nosotros hacemos este seguimiento. Incluso las empresas, las organizaciones pueden pedir consejos con ustedes sobre cómo perfeccionar. Sí, voy a traducir. También. Ela integra uma equipe de 5 pessoas na Organização Internacional do Trabalho, que é uma das agências das Nações Unidas, né? Integra, e além desse trabalho para dentro, quer dizer, que é o que já expliquei aqui, né, que nós já explicamos, que é o trabalho para aperfeiçoar a relação com as pessoas com deficiência dentro da ONU, fazem um trabalho para fora, de conscientizar empresas, organizações não governamentais, governos, primeiro, contratem pessoas com deficiência, depois, para que aperfeiçoem essa relação com as pessoas com deficiência. E ela disse que, muitas vezes, as pessoas pensam que, quando se trata de contratação de pessoas com deficiência, eles vão estar abordando somente temas como melhorar a acessibilidade na empresa, melhorar, no caso das pessoas com deficiência visual, o braille, os textos ampliados, os equipamentos e assim por diante. Não, ela disse que não é apenas isso. Existe toda uma transversalidade. Os temas se cruzam, gente. Então, quando tratam disso, tratam também das mudanças climáticas, dos direitos humanos em geral, ou seja, significa formar as empresas para que as empresas e as pessoas, porque vocês trabalham com as empresas e com as pessoas, esse trabalho de conscientização, de informação, certo? Então, decimos que somos una organización tripartita, trabajamos con los países, con los gobiernos, los empleadores y los empleados. Perfeito. Então, trabalham com os governos, com os empregados e com os empregadores para conscientizar de que a pessoa com deficiência não tem apenas que, ao ser contratada, estar consciente e aconselhada, ou o empresário consciente e aconselhado das adaptações da empresa, mas também dos cruzamentos de temas que existem. Quer dizer, não existe a pessoa com deficiência isolada do desafio, por exemplo, das mudanças climáticas. Não existe a pessoa com deficiência isolada dos temas de direitos humanos, até porque tanto a mudança climática quanto os direitos humanos vão ter impacto também na vida das pessoas com deficiência. Então, o papel deles, quando eu já tinha explicado o papel para dentro da ONU, agora o papel deles para fora da ONU é ajudar governos, empregadores e empregados a aperfeiçoar nos mais diferentes sentidos a relação com as pessoas com deficiência no trabalho. Felipe. Marcos, eu queria saber sobre como que ela está vendo as principais mudanças, principalmente para fora da ONU, antes e depois da pandemia. Assim, antes e depois da pandemia, qual é o cambio que a pandemia tuvo como impacto en el tipo de trabajo que desarrollan ustedes? Yo no trabajaba para la ONU antes de la pandemia, justamente, y así que no puedo contestar muy bien a esta pregunta. Solo sé que la pandemia de forma general puso muchos proyectos atrás. O sea, muchas cosas que se habían logrado antes de la pandemia en cuanto a derechos humanos e inclusión de las personas con discapacidad se movieron para atrás por la pandemia, que tuvo consecuencias muy negativas, y después hubo que empezar de nuevo muchos proyectos porque muchas personas con discapacidad se habían marginalizadas mucho más
durante la pandemia, entonces después hubo que empezar no donde estábamos antes, pero más atrás. Eso fue la dificultad. Sim, ela explica que não estava na equipe na época da pandemia, entrou depois na equipe da OIT, mas ela sabe, pelos relatos que eu vi e tudo mais, que infelizmente o período da pandemia, muitos projetos que realmente todos tinham que ficar, né, no isolamento social, com todo aquele cuidado para não disseminar o vírus, então muitos projetos andaram para trás e ela sabe também que foi um período em que muitas pessoas com deficiência ficaram marginalizadas, porque como eram vulneráveis em muitos sentidos, as famílias isolavam, então muitas das vezes essas pessoas não tiveram acesso a alguns desses projetos que ela citou aqui na resposta anterior, porque muita coisa ela usou esse termo, né? Muitas coisas tiveram que andar para trás. Então ela não estava lá, ela chegou depois, mas ela sabe que aconteceu isso, Felipe. Marcos, eu queria saber no aspecto da França, já que tivemos os Jogos Paralímpicos agora, estamos tendo, quais as principais mudanças que a França teve que passar para sediar os Jogos Paralímpicos? E desde tu monitoreo, e se tu estás acompanhando ou seguindo isso de cerca, tu puedes aqui brindar a nossos oyentes uma percepção, uma evaluação de como se preparou Francia para os Juegos Paralímpicos. Es decir, la ciudad, y claro, mayormente la ciudad de París, se ha preparado sus instalaciones, su transporte público para estos Juegos Paralímpicos. Sí, antes de contestar, se me olvide decir que antes, yo como dije, pues mi primer trabajo formal tenía 30 años. También una cosa que no dije es que antes estaba yo deportista de alto nivel, estaba en el equipo de Francia de goalball. También por eso empecé a trabajar más tarde de lo normal. Y aparte de no encontrar trabajo, la segunda razón que explique esto es que también estaba muy involucrada, involucrada yo misma en deporte como deportista de alto nivel en el equipo de goalball de Francia. Y después lo dejé hace 2 años, justamente cuando mi trabajo en la ONU empezó a ser más grande, pues ya no quería hacer los dos. Ok. Ela conta que ela pediu licença para dizer, Marcos, esqueci de contar para vocês e para os seus ouvintes, para você, Felipe, para você, Marcos, seus ouvintes, uma curiosidade. Esqueci de contar isso na resposta anterior, então quero contar agora, que é o seguinte, essa história de que eu comecei a trabalhar no emprego fixo somente quando eu completei 30 anos de idade, ou seja, mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás, ela tem a ver com o fato de que eu sou atleta de alto nível, eu era, né, atleta de alto nível, jogando goalball na França. Então ela conta que até bem pouco tempo, até uns 2 anos atrás, era jogadora do time de goalball da França, porque ela é franco-suíça, suíça, não, franco-turca, perdão, franco-turca. E ela jogava no time de goalball da França. E isso realmente também fez com que ela tivesse idade de conseguir um emprego fixo. Então, quando ela conseguiu o emprego fixo, aí sim ela teve que tomar uma decisão e ela saiu do time de goalball da França, não prosseguiu no time de goalball da França. Excelente história, excelente que tu nos brinde com esse informe. Pero, entonces, sobre el tema de la accesibilidad e inclusión en la ciudad de París, ¿qué tú nos cuentas? Para los Juegos Olímpicos, pues desde bastante tiempo dijeron que querían hacer todo accesible, los transportes, los edificios y todo eso, y que querían poner muchos esfuerzos sobre la promoción de los Juegos Paralímpicos y que sean iguales como los Juegos Olímpicos. Al final lo que se notó es que no se pudo hacer todo accesible. Todavía quedan muchos transportes que no son accesibles en París. Se mejorarán algunas líneas de metro y de bus y de tranvía, pero no muchas, porque el transporte en París no es completamente accesible y costaría muy caro para hacerlo accesible. Entonces hicieron un poco mejor, pero no todo como lo dijeron al principio. Sim, vai traduzir. Então, que desde o princípio, desde quando foi anunciado Paris como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, havia um compromisso governamental de adaptar a cidade para uma lógica de desenho universal, inclusiva, acessível, mas melhoraram até um pouco o metrô. Ela disse que o metrô melhorou um pouco, mas que tanto no metrô quanto nos ônibus, nos bondes, las tranvias, os bondes, as ruas, ainda existe muito por fazer. Quer dizer, não conseguiram entregar tudo que haviam prometido ou se comprometido. Ainda existe muito o que se fazer para que Paris seja realmente uma cidade
acessível e inclusiva. Felipe. Pergunto para ela se ela acredita que ainda, depois da Paralimpíada, essas obras que não foram entregues, se ela acredita que teremos ainda frutos depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Felipe pergunta si tú crees que, bueno, después terminados los Juegos, ahí estamos justo el domingo del último día, terminados los Juegos, si se llevarán a cabo estos cambios, si se seguirán llevando a cabo estos cambios, o tú crees que lastimosamente que ese ritmo de hacer con que París sea realmente una ciudad inclusiva y accesible, ese ritmo se va a disminuir. Me parece que bastantes edificios y facilidades se van a quedar después de París, y los alojamientos también, porque dijeron que sí, todo se iba a quedar. Lo que no sé es cuánto eso va a beneficiar para las personas con discapacidad, porque todo lo que tiene con deporte de personas con discapacidad, el fútbol, el golbol, tienen como terrenos especiales y esos no se van a quedar. Entonces, para personas con discapacidad no creo que, desgraciadamente, que puede cambiar mucho. Pero vamos a ver, pero yo lo dudo mucho para que sea diferente para personas com discapacidade. Sim, o que ela diz é que o lado bom é que alguns edifícios, provavelmente na Vila Olímpica e em outros, vão continuar, e podem ser usados para trabalhos com pessoas com deficiência, alguns equipamentos, essas pequenas evoluções no setor de transportes vão ficar como um legado, mas que outras coisas não. Aí ela cita um exemplo bem interessante, que é dessas arenas que foram construídas em volta da Torre Eiffel. Elas terão que ser retiradas dali. Então elas não vão ficar como um legado, né? As arenas, por exemplo, do futebol de cegos, elas não vão ficar porque aquilo ali é uma ocupação provisória daquele terreno. Então, ela diz que, lamentavelmente, essas coisas não vão ficar. Outras sim, como, por exemplo, as estruturas de alguns prédios que foram aperfeiçoadas e esses pequenos aperfeiçoamentos também no transporte público. Felipe. Eu queria saber dela, como ela jogou goalball também, queria saber se na França temos times conhecidos como Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon, se esses times investem em esportes para as pessoas com deficiência, como aqui no Brasil, por exemplo, Santos, Corinthians, enfim, outros times, ou se são times específicos de deficientes. Sí. Es una pregunta bien interesante que hace Felipe Guller, porque aquí en Brasil, por ejemplo, no todos, pero hay algunos equipos que son famosas de fútbol, del fútbol profesional, de personas sin discapacidad, que igualmente hacen inversiones financieras en los deportes paralímpicos. Por ejemplo, el equipo de Santos, que fue el equipo de fútbol donde jugó Pelé, tiene su equipo de goalball. No todos, pero hay equipos que son famosas del fútbol y también hacen inversión financiera en equipos de goalball, fútbol de ciegos y todo. Lo que él pregunta es si esos famosos equipos de fútbol de Francia, como Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon, si esos equipos también hacen inversión en deportes colectivos de personas con discapacidad. La respuesta es no. Desgraciadamente hay cero inversión de equipos de fútbol generales para equipos de goalball. Sé que esto se hace en Brasil, en Portugal y en otros países también. En Francia el goalball llegó bastante tarde en el país. Y es muy poco famoso el goalball en Francia y es muy difícil de tener ayudas financieras. Entonces tenemos que pedir ayudas específicas, pero son muy pocas la situación es muy difícil, pero no hay inversiones del mundo del deporte general hacia el goalball. Zero. Sim. Essa estava facílima de entender em português também, né, gente? Acho que a única palavra mais difícil era o inversão. As outras estavam bem fáceis de entender em português. Mas, em resumo, ela disse que não, que infelizmente não, que ela até sabia disso. Ela sabia que em Portugal e no Brasil existem algumas equipes famosas de futebol que investem também no goalball, mas que, lamentavelmente, diz ela usou essa palavra, lamentavelmente, na França não existe um compromisso das grandes marcas de equipes de futebol de investir nas equipes de esportes paralímpicos, né? Então, ficam dependendo mais de programas governamentais, de outros tipos de apoio. E que, por isso mesmo,
o goalball na França, segundo ela, é muito recente. Não é um esporte que vem sendo praticado há décadas, nada disso. Então, existe muito o que fazer em relação a isso, a que grandes marcas invistam nesses esportes coletivos para pessoas com deficiência. Felipe. Eu queria saber como é que está o recurso de audiodescrição, se lá as emissoras de TV têm também esse recurso de audiodescrição, como, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países. Sí, bueno, Felipe quiere saber y quiere que tú menciones eso para nuestros oyentes. ¿Cómo anda el tema de la audiodescripción en espectáculos públicos y transmisiones de tele, en los programas de tele? ¿Existe la obligatoriedad de que las empresas brinden ese servicio para las personas? ¿Cómo funciona? Se está mejorando bastante, pero no hay obligaciones de tener audiodescripción en cada canal o cada programa o cada espectáculo o película. Entonces, lo están haciendo, pero de forma irregular, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una obra de teatro que lo hacen 10 veces, una vez o 2 veces va a haber audiodescripción. Algunos canales de tele ponen audiodescripción. Más y más películas lo tienen en la tele, pero no todos. Y también el deporte, pues igual casi nunca hay audiodescripción para el deporte. Entonces está mejor, pero donde se mejoró mucho es para el cinema. Para las películas en el cinema podemos tener audiodescripción casi siempre ahora, pero aparte pues hay muchas áreas donde no tenemos. Muito bem. Vou começar do final, que aí fica mais fácil entender o restante, né? Falando primeiro da parte boa. Ela diz que tem caminhado, a cada ano melhora, que a parte mais positiva é o cinema. Hoje em dia, quase todo espetáculo de cinema tem audiodescrição, mas que no teatro e na TV ainda é uma coisa meio irregular, ou não frequente, seria a melhor palavra. Ou seja, nem sempre tem. Por exemplo, no teatro, ela diz, a cada 10 apresentações você vai ser informado pela mídia de que 2 delas têm audiodescritores, as outras não. Então, que a pessoa tem que ficar escolhendo, né, de ir na peça com audiodescrição. Que na televisão também é muito variado, alguns programas de TV têm, outros não. Então, ela diz que ainda é algo pouco, digamos assim, pouco frequente em muitos espetáculos, mas que vem melhorando, que aos poucos essa situação vem se modificando para melhor. Eu queria saber dela, agora no dia 26 de setembro, né, comemorando o Dia do Surdo aqui no Brasil, se ela tiver condição de falar, como que está a situação da pessoa surda, né, em relação ao aprendizado, a mesma questão de trabalho, aonde ela está residindo atualmente. Sí. Sobre los sordos, aquí por ejemplo en Brasil, acuerda Felipe que el 26 de septiembre es la fecha del Día del Surdo. Y entonces él quería saber un poco cómo está ese tema, no hablar solamente de nuestras discapacidades visuales, sino también de las personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo está el tema de la accesibilidad de los sordos en el lugar donde vives y en los servicios en general? Pues en general, pues primero la lengua de seña francesa no es una lengua oficial del país, lo que es una pena. Entonces es muy difícil para los que usan lenguas de seña de tener acceso a la cultura, a las conferencias, a los eventos y todo eso. Hay más transcripción y interpretación en algunos programas en la tele, sobre todo para los discursos oficiales del presidente, algunas noticias y algunas películas, pero no muchas. Pero una cosa que hay en mi ciudad que me parece muy, muy positiva es en los espectáculos hay un material que pueden utilizar las personas sordas, que es una chaqueta que pueden poner que tiene vibración, que les permite sentir la música y el ritmo de la música. Y tienen también eso como una alfombra en el suelo que se pone cuando hay un concierto o un show, y también hay vibraciones y las personas pueden bailar encima de esta alfombra que vibra para darles el ritmo de la música. Eso se está haciendo un poco más en mi ciudad,
pero no siempre. Bueno. Sim. Qual é a tua cidade, Guller, atual? Lyon. Lyon. Guller vive em Lyon e ela diz o seguinte, bom, já que você perguntou no lugar onde ela vive, ela diz o seguinte, que o desafio principal, ouvintes do Espaço da Inclusão, é a questão da língua de sinais. A língua francesa de sinais não é ainda reconhecida como um idioma oficial. Ela falou assim, o que é uma pena, deveria ser. Não é reconhecida ainda como um idioma oficial. Então isso dificulta, porque não há uma padronização ou não existe uma política de implementar a língua de sinais em tudo, né, em absolutamente tudo. Não existe dessa obrigação em tudo, porque não é ainda uma língua oficial. E então ela sente que existe muito o que fazer sobre esse tema da língua de sinais francesa. Por outro lado, ela diz que em alguns aspectos muito se evoluiu. E ela fala de um costume que existe fortemente em Lyon, onde ela vive, que é de disponibilizar num espetáculo musical, por exemplo, seja uma música de concerto ou outro tipo de música, uns casacos que vibram conforme o som da música. O casaco vibra para a pessoa surda sentir o efeito da música, e nos pés são colocadas almofadas que também vibram conforme o ritmo da música. E isso é muito emocionante de ser ela, porque a pessoa surda sente. Se ela não ouve a música, ela sente a música. E nesse ponto ela fica muito feliz com essa evolução que tem aparecido na cidade que ela vive, que é Lyon. Felipe. Desse recurso, né, de vibrar, seria legal que tivesse isso aqui no Brasil também, né? Pelo menos nunca vi. Sim. E eu queria saber também na questão da educação, como é que tá as escolas hoje? O deficiente, ele estuda na escola inclusiva ou ainda está restrito às escolas especiais? Sí, en el tema de la educación, si en Francia la mayoría de las personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad, la mayoría ya está totalmente incluida en la escuela regular, la escuela oficial, o si aún la mayoría de las personas siguen estudiando en las escuelas especializadas, las escuelas especiales. ¿Cómo está ese escenario cuando se habla de educación inclusiva? Hay todavía muchas escuelas especializadas en Francia. Diría que como mitad. No sé exactamente los números, pero como mitad. Todavía hay bastantes niños en escuelas especializadas, pero también hay más y más en escuelas generales. Pero en ellos se encuentran muchos problemas, porque sobre todo si necesitan una ayuda humana para la escuela, pues muchos niños quedan sin esta ayuda porque no hay suficiente personas capacitadas para trabajar como apoyo humano para los niños en la escuela. Entonces es bastante difícil y todavía hay muchos niños que tienen que ir a escolas especializadas. Ainda existe. O todavia, que é uma palavra que não tem nada a ver com o nosso todavia em português, todavia em espanhol quer dizer ainda. Então, vou traduzir para vocês. O que ela disse é o seguinte, ela não tem a estatística precisa, mas ela acredita que é metade, que metade das crianças e jovens com deficiência da França ainda estudam nas escolas especiais, e metade ainda estuda nas escolas especiais, a outra metade ainda já estuda nas escolas regulares. A questão é, segundo ela, existe um processo gradativo de cada vez mais crianças e adolescentes nas escolas regulares e menos nas especializadas. É um processo lento, mas está sempre em curso, esse processo está acontecendo, mas aí, mais do mesmo, a gente também passa por isso aqui. Em muitas dessas escolas regulares, falta um professor de apoio na sala de apoio, a sala de recursos, para que essa criança tenha plena inclusão. Então, ainda existe muito o que fazer nesse sentido também na França, mas ela acredita que é um processo em desenvolvimento, é um processo em curso e que, portanto, é uma questão de tempo para que ele cada vez mais se concretize. Felipe. E no caso da locomoção, né, a pessoa com deficiência visual, por exemplo, as pessoas usam mais a bengala ou já tem também bastante pessoas utilizando cão guia? Assim, volviendo al tema de las personas ciegas, en Francia, por tu percepción, por lo que tú sabes respecto a eso, las personas ciegas en los espacios urbanos, en las zonas urbanas, siguen dependiendo mucho de los bastones, de sus perros guías. La estructura de las ciudades facilita a las personas ciegas para que no necesiten tanto del perro guía y de los bastones. ¿Cómo está ese escenario cuando hablamos del espacio urbano, de los ajustes necesarios y razonables del espacio urbano para las
hacia la persona ciega? Hay personas que utilizan bastón y hay personas que utilizan perro guía en Francia. Es muy común. Los perros guías en Francia son muy comunes. En mi ciudad hay bastantes ajustes en el suelo, señales táctiles en el suelo para saber dónde se puede cruzar la ciudad. Los semáforos también tienen un sistema donde pueden hablar. Tenemos una pequeña cosa donde tenemos un botón y podemos teclar, y entonces el semáforo puede hablar para saber si podemos cruzar o no, y nos dice el nombre de la calle. Entonces eso es bastante bueno. Creo que por lo general en Francia, en las ciudades más grandes, hay bastante accesibilidad para cruzar, para saber los semáforos y todo eso. Pero en pueblos más pequeños todavía no es el caso. Pero también tenemos este sistema de señal audio para las entradas del metro. Las paradas del metro también hablan, los buses también. Entonces eso es bastante bueno. Sim. Então ela disse que o uso de cão-guia é uma presença muito forte na França. Muitas pessoas cegas usam cão-guia. O cão-guia é quase uma parte da paisagem das grandes cidades, assim, de tão forte a presença. O uso de bengalas também. E ela conta alguns aspectos bem curiosos. Por exemplo, que em Lyon, onde ela vive, e nas outras grandes cidades, existe, sabe esse botão que a gente aperta no poste para que o sinal feche? Lá, esse botão se aperta e ele estabelece um diálogo. Existe uma voz que diz em que rua você está na rua tal, e que avisa, agora você pode atravessar. Então, não somente o botão aciona o sinal vermelho para que os carros parem, mas também ele dá comandos de voz para que a pessoa possa se situar, e isso é muito legal. Só que ela disse que isso é muito forte nas cidades grandes, Lyon, Paris, Marseille e tal, não tanto nas pequenas comunidades, los pueblos, como ela disse, as pequenas comunidades ainda precisam muito desse tipo de estrutura e não tem ainda. Esse modelo de cidade adaptada para as pessoas cegas, do ponto de vista estrutural, né? Lembrem que antes a gente falou de várias dificuldades nos transportes públicos, mas na estrutura das cidades, das grandes cidades, até que a estrutura evoluiu muito para a pessoa cega, mas nas pequenas cidades ainda existe muito para melhorar. Queria saber a questão, por exemplo, para as pessoas acessarem os produtos de tecnologia assistiva, na questão de valores, se há algum incentivo governamental ou se as pessoas têm que comprar por si só. Sí. Por ejemplo, cuando el tema es la tecnología accesible y asistiva, ¿existe alguna inversión gubernamental para facilitar a las personas la posibilidad de que compren estos equipos? Por ejemplo, una inversión para, más allá de una inversión, una posibilidad de crédito gubernamental porque los precios son muy caros, o no, o las personas dependen de sus propios bolsillos, de sus propios presupuestos para comprar ese tipo de equipos. ¿Existe esa política pública en Francia o no? Sí, tenemos apoyo del gobierno para comprar tecnología de asistencia, solo que los procesos son muy largos, y entonces a veces puede durar como 1 año, 2 años, y si uno tiene que esperar esta ayuda para seguir sus estudios, puede ser muy complicado. Sí, son las ayudas, pero el sistema administrativo es muy malo, entonces hay que dar muchos documentos, justificar muchísimo, ver médicos, explicar, y a veces refutan la demanda sin explicar por qué, entonces hay que hacer la demanda otra vez, y a veces cuando dan apoyo no pagan todo, a veces pagan como la mitad o los 3/4, pero no siempre todo. Sim. Existe sim essa política, o governo da França estimula e ajuda as pessoas a comprar os equipamentos, às vezes dando a metade do valor do equipamento, às vezes tudo, dependendo de cada situação, só que o lado negativo é que o processo burocrático é muito lento. Tem que apresentar uma série de documentos, tem que apresentar comprovantes de deficiência, como seria o que o nosso
nosso não, no Brasil inteiro ainda não chegamos ao biopsicossocial, então ainda é o CID, né, o Código Internacional de Doenças, tem que apresentar esse documento, tem que apresentar a declaração. Ela diz que tem uma longa burocracia e que às vezes, do momento em que você pede um equipamento desses até conseguir o equipamento, isso pode levar 1 ano de processo burocrático, de ter que entregar documentos, justificativas, né, comprovantes de que a pessoa realmente tem a deficiência. Isso é um longo processo burocrático, repito, que pode durar até 1 ano, do momento em que você pede a tecnologia ao momento em que o governo financia. E quando financia? Dependendo de cada caso, pode ser apenas metade do valor, às vezes o valor inteiro, mas o mais complicado é o tempo que se leva para conseguir. Marcos, eu queria saber dela se lá na França tem feiras, por exemplo, igual tem a Reatec aqui no Brasil, que é uma feira de tecnologia assistiva, onde são expostos vários produtos, ou se as pessoas têm que procurar por si só mesmo em outros locais. Sí. Aquí en Brasil hay, por ejemplo, Guller, la Reatec, que es una feria internacional muy grande, una de las más grandes de América Latina, la más grande de América Latina, específica para productos y servicios hacia las personas con discapacidad, equipos, productos, servicios, y él quiere saber si existe ese tipo de... esa feria en Brasil se lleva a cabo una vez a cada año. Él quiere saber si existe ese tipo de experiencia en Francia o no, o las personas tienen que buscar sus equipos en tiendas específicas para cada caso. ¿Cómo funciona? Tenemos ferias nacionales a veces, pero no muchas, donde la gente puede ir y descubrir material, pero no es muy regular, pues depende, como una vez al año o puede ser en una ciudad solamente, no es algo muy grande, pero si no la gente pues puede contactar las tiendas especializadas para saber qué hay y probar material y todo eso. Entonces sí existe, pero también después hay que contactar las tiendas para saber. Perfeito. Então, Felipe e ouvintes, a situação é um pouquinho diferente do Brasil. Até existem essas feiras, mas elas não têm uma regularidade. Todo ano vai acontecer igualzinho. Então, como não tem uma regularidade, as pessoas têm que acabar entrando em contato com as lojas especializadas para que busquem resolver suas demandas, porque a demanda não pode esperar por uma feira dessas, ainda mais quando não existe uma regularidade. Então, acabam que as pessoas têm que, na maioria dos casos e na maioria das vezes, buscar suas lojas específicas, suas lojas especializadas para buscar seus equipamentos assistivos, acessíveis, inclusive. Uma questão que hoje em dia já está sendo bem mais falado é sobre as pessoas autistas, né? Hoje já é mais comum, a gente vê inclusive em televisão, em vários segmentos. Como é que está a usação do autismo lá onde já está? Como está o tema do autismo, os autistas, se o governo brinda serviços de apoio, se as escolas brindam serviços de apoio, como é o tema do autismo em França? No sé, es mejor preguntar a una persona que sabe más sobre eso. No sé si puedo contestar como muy bien a esta pregunta. Ela diz que não se sente segura para responder sobre isso, porque ela não tem muitas informações sobre políticas públicas para a temática de autismo, então ela sugere que seria melhor perguntar a uma pessoa que acompanha esse tema mais de perto lá na França. E quais os principais trabalhos exercidos pelas pessoas com deficiência na França? Sí. ¿Cuáles son los principales trabajos, las principales profesiones o tipos de trabajo y de empresa que las que más contratan personas con discapacidad en Francia? Pues depende. En Francia tenemos una ley que dice que cada empresa de más de 20 personas tiene que emplear por lo menos 6% de personas con discapacidad. Entonces hay muchas empresas que hay varios tipos de empresas que emplean, sobre todo las empresas más grandes emplean personas con discapacidad, pueden ser multinacionales, francesas, empresas un poco más pequeñas. Pero todavía hay muchas empresas que no emplean a personas con discapacidad del todo y prefieren pagar multas por no emplear a las personas con discapacidad. Por lo general, las personas con discapacidad visual aquí trabajan como masajistas o como kinesioterapeutas, o sea, los que hacen masajes en los hospitales, para el deporte, como fisio, o sea, no sé cómo se dice, pero sí. Hay muchas personas que hacen
eso. Sí, por lo menos, o sea, por lo general para las personas con discapacidad visual es como trabajan en los estándares para estar al teléfono, los masajes y todo eso. Y para los demás, pues para las personas que tienen silla de ruedas, pues sobre todo trabajos donde hay que utilizar una compu y estar sentados, pero aparte pues depende, es un poco más amplio el tema. Sim, ela disse, gente, que lá, aqui falamos de a cada 100 pessoas, né? Existe o que está previsto na lei de cotas. Lá é para cada 20. Qualquer empresa a partir de 20 funcionários tem que ter 6%, meia dúzia, 6% de pessoas com deficiência. Então, 20 seria apenas né? Porque não ia dar conta certa, mas daí por diante. Então, 6% é a partir de 20 funcionários. É isso que obriga a lei. Só que ela fala, e é um assunto bem conhecido nosso também, que muitas empresas, como não encontram ou nem buscam pessoas com deficiência, acabam optando por pagar a multa e não contratar. Pagam a multa, não contratam as pessoas com deficiência. Quanto a que tipo de trabalho, no caso das pessoas cegas, a maior parte das pessoas cegas trabalha como massagista em equipes esportivas, ou hospitais, ou clínicas de massagem e massoterapia, mas que existem também pessoas cegas em outros trabalhos, mas que na maioria dos casos é como massagista. E as pessoas com outras deficiências, ela usou a expressão, ficam de frente para o computador, ou seja, são pessoas que trabalham como digitadores e alguns outros trabalhos que dependem de passar o dia diante de um computador, com um teclado, trabalhando, atuando. Ela acredita que também nisso existe muito para se aperfeiçoar, porque realmente as empresas não contratam com a devida qualidade ou outras optam por pagar a multa e não contratar. Felipe. Bom, gostaria de agradecer a Guller por falar conosco. Para mim foi um prazer muito grande ter essa oportunidade de entender também como que é a realidade das outras pessoas em outros países e espero em uma próxima oportunidade poder voltar a conversar contigo. E agradeço também ao Marcos. Que foi um grande honor falar com vós, que foi um grande aporte suyo, Guller, para nossos oyentes explicar como funcionam os temas de inclusão em França e também contar um pouco de tu história, que é uma história muito bonita, de conquistas, de trabalho, e dijo que seria um grande honor volver a entrevistar usted em uma outra oportunidade para contarmos mais sobre inclusão e acessibilidade, e que te agradece muito por la entrevista. Muchas gracias por las preguntas, también gracias por la traducción. Espero la próxima vez pueda hacer la entrevista en portugués. Y bueno, gracias a todo el mundo también por escuchar y seguir esta entrevista. Muchas gracias. Agradeceu a todos nós e eu também agradeço, Felipe, por ter tido a honra de poder colaborar com o Espaço da Inclusão. Muito obrigado. Ok, conversamos com a especialista em diversidade e inclusão da ONU, Guller Kodja, aqui na Web Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.